A estatística alerta que numa Copa do Mundo a chance maior é sempre de derrota, até pela imensa competição em alto nível, mas não há como esconder as frustrações pelos insucessos nos mundiais, principalmente entre as grandes seleções que sempre esperam o melhor. Por aqui no Até a Copa vamos lembrar dos 5 maiores reveses da bicampeã Argentina. O fracasso número 5 remete à Copa de 2010, que a Argentina era comandada pelo ídolo maior Diego Armando Maradona. Nas eliminatórias, passou um sufoco daqueles, só conseguindo a classificação para a Copa graças a 2 vitórias nas 2 últimas rodadas, com gols nos últimos minutos dos jogos contra Peru e Uruguai. Na Copa deu a sorte de cair no grupo fácil, com Nigéria, Coreia do Sul e Grécia. A estreia contra os africanos foi um jogo seguro, mas pouco inspirado. 1-0 e obrigação cumprida. Na sequência, um bom jogo contra a Coreia do Sul, vitória de 4-1, mas com uma falha imperdoável do zagueiro Demichelis, o que já demonstrava um miolo de zaga preocupante. Contra a Grécia, uma vitória tranquila. No mata-mata, a dificuldade aumentou. Nas oitavas, vitória por 3-1 no México, com um gol totalmente irregular de Tevez, assegurando o resultado. E nas quartas de final se deu a tragédia. Goleada de 4-0 da Alemanha, pondo fim ao sonho do Tri em forma de vergonha. O fracasso número 4 nos leva para um passado bem próximo. Há 4 anos, no Mundial Russo de 2018, a Argentina chegou pouco credenciada e recheada de problemas. Todo o ciclo foi cercado por mazelas, no campo ou fora dele, como uma freguesia inesperada para o Chile em 2 finais de Copa América, escândalos de corrupção e crises severas no seio do poder da AFA, a Confederação do Futebol Argentino. O craque Messi chegou a se escandalizar e anunciar a aposentadoria da Albiceleste pelo menos umas 2 vezes. A Argentina só foi à Copa graças a um resultado arrancado na última rodada contra o Equador em atuação monumental de Messi. No Mundial, um empate frustrante contra a debutante Islândia em 1-1. Depois levou um atropelo da Croácia, 3-0, que botou a Argentina em contato com a sua realidade para aquela Copa. Na rodada decisiva contra a Nigéria, estava sendo eliminada até os 40 do segundo tempo, mas um chute de Rojo salvou a seleção de uma queda já na primeira fase. O time de Sampaoli, que segundo a crônica argentina sequer escalava a seleção, não durou muito. Nas oitavas levou 4 gols da França, que viria a ser a campeã. Um Mundial que a Argentina quer esquecer, sobretudo pela falta de organização da seleção fora e dentro do campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa esse like e se inscreva para que o nosso canal ganhe mais relevância no YouTube e mais conteúdos sejam produzidos por aqui no Até a Copa. O fracasso número 3 se deu em 1994, na Copa dos Estados Unidos. A Argentina vinha de 2 Copas do Mundo excelentes, chegando nas 2 finais, mas o ciclo não foi fácil. Nas eliminatórias sofreu uma histórica derrota em Buenos Aires de 5-0 para a irresistível Colômbia, de Valderrama, Rincón e Asprilla, tendo que jogar a repescagem contra a Austrália. Com o insucesso, o técnico Alfio Basile mudou grande parte da seleção, promovendo os retornos do atacante Balbo e do craque Maradona, que tentava retomar um grande futebol. Empate em Sydney por 1-1 e para evitar a disputa de pênaltis na capital, contou com um gol contra aos 31 minutos do segundo tempo, determinando 1-0. Chegava na Copa sem expectativas, mas munido de sua tradição. De astral renovado, goleou a Grécia por 4-0, venceu bem a forte Nigéria por 2-1 e já classificado às oitavas, perdeu para a Bulgária por 2-0. Um dia antes do jogo contra a Romênia pelas oitavas, chegou uma notícia aterradora aos argentinos. O maior jogador de todos os tempos do país, Diego Armando Maradona, testou positivo para a substância efedrina e foi retirado do Mundial. O jovem Ariel Ortega assumiu seu lugar, mas nada adiantou. A derrota por 3-2, com show de Rage e Dumitrescu, acabou acentuando a lástima de ter seu craque histórico banido por doping. O fracasso número 2 vem de uma Copa do Mundo que a Argentina nem se classificou, a de 1970. Nas eliminatórias, a Albiceleste sucumbiu ao Peru de Cubijas, ficando de fora do Mundial do México. Naquela época, a divisão era por grupos, e a Argentina caiu no grupo A, com Bolívia e Peru, e apenas o primeiro colocado avançaria. Logo de cara, perdeu para a Bolívia, em La Paz, e para o Peru, em Lima, por 1-0. Já no desespero, partiu para os jogos em casa e venceu a Bolívia em La Bombonera por 1-0 e chegou à última rodada a depender de uma vitória contra o Peru.
Após um primeiro tempo nervoso, a segunda etapa foi cheia de emoções. Jogando pelo empate, o Peru abriu o placar com Catito Ramírez em um contra-ataque. Os argentinos empataram em pênalti convertido por Albrecht. 2 minutos depois, no entanto, Catito fez seu segundo na partida e deixou o time da casa com 10 minutos para marcar 2 gols ou ficar de fora da Copa. O reserva Rendo empatou aos 42, mas não houve tempo para mais um. O Peru eliminou a seleção e Catito Ramírez passou a ser conhecido como Verdugo de la Bombonera, ou Carrasco da Bombonera. Meses depois, a Argentina assistiu de casa à glória de Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho e a consagração do tri brasileiro. Foram necessários 28 anos até que a Bombonera voltasse a receber um jogo de eliminatórias, apenas em 16 de novembro de 1997, com o país já classificado para o Mundial da França. O maior fracasso da Argentina em Copas foi em 2002, ano que possivelmente foi o grande favoritismo de véspera que o país já teve. Graças a uma campanha fantástica nas eliminatórias, somente uma derrota em 18 jogos e 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Equador. No esquadrão, jogadores de nível histórico, como Verón, Ortega, Batistuta, Sorin, Zanetti, Simeone, Ayala e ótimos reservas como Gallardo, Aimar e Crespo. Ela e a França eram as bambambãs do pré-copa. Lê do engano das análises. É bem verdade que a Argentina caiu no grupo duríssimo, com Nigéria, a histórica rival Inglaterra e a tradicional Suécia, mas se esperava muito mais dos hermanos. Uma estreia xoxa contra a Nigéria, com um gol da vitória marcado de escanteio na cabeçada de Batistuta, 3 pontos na conta e as coisas pareciam que iam andar. Veio o clássico com a Inglaterra num duelo muito físico. David Beckham fez de pênalti, garantiu a vitória inglesa e botou os argentinos fora da zona de classificação. Só a vitória interessava contra a Suécia, e o que se viu foi um desempenho superior dos escandinavos, que abriram o placar na falta cobrada por Anders Svensson. Na base da pressão, Ortega cavou um pênalti mandrake, anotado pela arbitragem, ele mesmo bateu e perdeu, mas Crespo pegou o rebote para empatar depois de invadir a área de maneira irregular. Não havia muito mais tempo e a Argentina amargou a eliminação na primeira fase, depois de tanta esperança gerada por esse time.